Vamos fazer a nossa preparação. Deixa eu pegar o controle, que eu perdi aqui o controle. Achei. Senão eu cozinho aqui. Como que é, Lili? Ah, eu tô com a ajudante aqui, ela tá atrás de mim, tá acompanhando a gente hoje. Não, não quero água não, obrigado, amor. Então vamos lá, gente. Convido todos que estão presentes para a nossa prece, para a nossa oração. Convido a fechar os seus olhos, que possamos nos sentar numa posição confortável, que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos até Deus, até a espiritualidade presente. Vamos acalmando o nosso ser e assim vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, agradecendo a presença, a companhia bendita desses amigos que estão conosco desde longa data, sempre nos inspirando, nos dando suporte, proteção. Nos ligamos aos mentores da nossa casa, amigos responsáveis por nos manter harmonizados. Nos ligamos aos mentores responsáveis pelo Espírita Soul, toda a falange de espíritos que nos envolve e que nesse momento nos conecta através de uma grande rede, como se as nossas casas estivessem interligadas. E assim, convidados esses companheiros à presença, vamos abrindo as portas da nossa casa e saudando as equipes de limpeza, de proteção e de higienização. Vamos nos ligando aos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulambia. Vamos sentindo a sua presença desde a entrada do nosso lar, que eles possam retirar todas as energias negativas, formas pensamentos, miasmas, vão limpando, higienizando, queimando tudo com seus incensos, suas ervas, retirando tudo que não for de positivo, tudo que não for bom, deixando os ambientes todos preparados para o Evangelho no lar. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Nesse instante nós vemos a nossa casa do alto, protegida, envolvida por uma redoma, por uma cúpula. E no seu alto é hasteada uma bandeira, é visto um farol reluzente, para que a espiritualidade neste momento saiba que aqui acontece um Evangelho no lar. Que se faça presente, trazendo todos os irmãos necessitados da palavra, do Evangelho, do ensinamento. E assim vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos exemplos na dedicação da propagação do Evangelho, na dedicação da vivência dos ensinamentos do Cristo, na dedicação da sua transformação moral, da sua reforma íntima, deixando para trás aquilo que já não lhes pertencia mais, em busca de um mundo melhor,
desse mundo interior, com mais amor, com mais esperança, fé, caridade, como os temas do Evangelho de hoje. E assim nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentimos a sua presença, o seu carinho, o seu abraço fraterno, acolhedor, e quase que em seu colo ela nos leva até Jesus. E saudamos o Mestre pelas bênçãos deixadas para nós, pelo seu Evangelho, por tudo que foi, que nos representa, que possamos no nosso dia a dia, mesmo que por vezes devagar, nos pareça lento, possamos praticar o seu Evangelho, a Boa Nova, buscando o caminho da felicidade. E assim nos ligamos ao nosso Pai e agradecemos a Deus pela oportunidade da vida. Agradecemos por estarmos aqui hoje reunidos. Agradecemos por termos saúde, por termos a nossa família, pelo nosso lar, pelas oportunidades, pelos desafios, por tudo que nos faz crescer. Agradecemos do fundo do nosso coração, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o nosso Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos todos que chegaram durante o Evangelho. Tenhamos uma noite abençoada no nosso estudo. Que assim seja, né, Jane? É isso aí, Aridão. Vamos lá? Evangelho na mão. Quem chegou depois pode preparar a sua água fluidificada, dá tempo de buscar. Vamos falar hoje da fé e da caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. Hoje estou usando uma luzinha diferente, a luzinha da Alicia. Ela me emprestou hoje para poder fazer esse evangelho. Vamos lá. Espírito protetor. Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes,
exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Vocês viram que eu coloquei uma questão, uma enquetezinha lá nos stories hoje, falando sobre a felicidade, né? Quais são os momentos que te fazem feliz? Daqui a pouco eu vou trazer algumas das respostas para a gente entender todo esse contexto. Nós estamos falando de fé e de caridade. Onde a felicidade entra? Ela está intimamente ligada a esses dois fatores, né? Só que um é muito necessitado do outro. Nós vamos entender por que isso. Então, a importância da fé, né, que logo na primeira frase, no primeiro parágrafo, ele acaba falando aqui da ordem social para nos fazer felizes, que nós precisamos de caridade, a caridade precisa da fé como uma ferramenta, né, um artifício, e depois ele se corrige, esse espírito protetor. Ele diz que sem a caridade, sem a fé, é impossível ter essa caridade. E é bastante interessante a gente fazer uma análise desse trecho. A fé nos conduz à caridade porque nós desenvolvemos através da fé um espírito que é de solidariedade, um espírito que faz com que a gente não nos divergimos tanto do próximo, tanto um do outro, né? Nós ficamos com essa solidariedade, nós adquirimos uma visão mais solidária e empática com o próximo. Então, assim, a gente encontra pessoas sem fé caridosas? Encontramos, não encontramos? Nós podemos encontrar pessoas caridosas sem fé e sem uma religião, como pessoas que são ateus? Sim, encontramos. Eu conheço diversos ateus, diversas pessoas que não têm religião e que não necessariamente não têm caridade. São pessoas que auxiliam o próximo, que gostam de ver o bem, né, que cuidam do bem do outro. Aonde a fé entra nisso? É essa questão da solidariedade. No sentido de pensar no próximo como um irmão nosso, né? Sem ver as divergências que nos separam. A fé, ela é uma força motriz, ela nos dá um impulso no momento em que nós não estamos bem, naquele momento em que nós não estamos nos sentindo legal, sem esperança por qualquer que seja o fator, seja a questão de uma doença, seja a questão da falta de pessoas. Quando a gente não tem fé, a gente fica meio que sem chão, não é verdade? Muita gente é religiosa sem fé e no momento da doença ela se agarra, ela se abraça a uma fé, porque ela faz com que aquilo seja um combustível para que ela continue vivendo. Ela busca elementos que fazem com que ela se agarre àquilo e faça com que ela tenha mais força de vontade. E essa força de vontade nós sabemos que ela é curadora, porque ela trabalha energias, as energias do nosso corpo, as energias que nos envolvem. Então, a fé é um elemento muito rico, muito forte. Então ela tem essa força que impulsiona não só para essas questões, mas impulsiona também para o trabalho de caridade constante, para o trabalho de caridade em nós.
trabalho de caridade para com as pessoas. Isso faz com que o nosso espírito se engrandeça, né, e alcance a plenitude do que a gente está chamando de felicidade. Então, para que a gente tenha essa fé, né, para que a gente consiga botar em prática essa fé, a gente precisa de alguns elementos, precisa de algumas coisas. Nós chegamos a falar nos últimos evangelhos. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de abnegação, nós precisamos de sacrifício, porque se eu acredito numa causa ao qual eu estou determinado a trabalhar, seja com o outro, seja comigo, eu preciso de dedicação, eu preciso dessa abnegação e desse sacrifício, porque ele vai colocar de lado, ele vai tirar todo esse egoísmo que mora em mim, né? Todo esse mal que às vezes fica travestido de um bem, e que não me permite ir para frente, não me permite ter vontade, não me permite mudar, me coloca numa zona de conforto, de comodismo que não permita com que eu busque essa plenitude ao qual nós falamos. E às vezes a gente fica preso ao material, né? Às vezes a gente acha que o material nos traz a felicidade. E o material nos traz a felicidade, sim. Só que é uma felicidade efêmera. É uma felicidade que em um determinado momento vai cansar. Por exemplo, pense em coisas materiais que simplesmente não te trazem que não te agregam em nada. Coisas que vocês gostam de fazer, mas que não vão te engrandecer em nada moralmente falando. Vou dar um exemplo aqui. Vou ficar tomando sol. Gosto de tomar sol. Tenho um prazer em tomar sol. Tenho um prazer em ficar no celular, joguinho, né? Sei lá, estou dando alguns exemplos, cada um dentro da sua realidade pode pensar no seu. Isso vai te melhorar o quanto? Ele é uma válvula de escape, sem sombra de dúvida. Em algum momento a gente precisa desse momento onde a gente precisa ficar conosco mesmo, né? Para esvaziar a cabeça, para fazer as coisas que a gente gosta e não ter que pensar em nada. A gente precisa desses momentos, é verdade. Mas tenta fazer isso o dia inteiro, todos os dias. Faça por 7 dias seguidos aí ao longo da sua semana. A gente não aguenta. A gente não aguenta muito mais do que uma série de horas. Por quê? Fica faltando alguma coisa. Aquilo me traz uma felicidade? Me traz uma felicidade. Me traz um prazer. Quanto tempo dura esse prazer? Então, assim, que a gente consiga colocar o quanto aquilo pode nos engrandecer e ao mesmo tempo o quanto que aquilo pode nos prejudicar também. É importante a gente colocar esses dois pesos. Então, o que nos traz o verdadeiro prazer? A verdadeira que nos encaminha a verdadeira felicidade? Aqui, ó. A caridade e a fé. Aí eu pedi os exemplos para o pessoal hoje, né? Tragam alguns exemplos. A maioria deles acabou falando de família, né? Acabou falando da sua família, ó. Momentos que eu passo com os meus filhos, como esse segundo comentário, com a minha família aqui no terceiro, são comentários, né, a maioria deles ligados à família. Só que quando a gente consegue prestar atenção em outros elementos, com a família é maravilhoso. Por quê? Porque com a família, às vezes, eu estou naquele momento sagrado, aquele momento em que eu estou entre os entes queridos e então eu me dedico todo para aquele momento. E aí, quando eu me dedico, eu estou desapegado do egoísmo, não é verdade? Eu estou apto para a caridade, para o bem daquelas pessoas que vivem comigo. Então eu me sinto pleno. Olha onde entra a caridade e a fé. Aí a gente pega alguns comentários que nesse primeiro, momento em que eu entendo o real motivo de estar passando por alguma dor e superá-la. Olha que curioso. Então, nós estamos vivendo um momento que não é bacana, um momento que não nos trazem coisas boas, que nos trazem dificuldade, mas eu paro, penso e entendo que aquilo é um momento onde eu preciso estar passando por alguma causa que talvez eu não compreenda e que eu também não aceite. Mas só de ter essa compreensão, eu estou sendo caridoso para comigo, né? E para com Deus, porque eu compreendo também o porquê que daquilo estar acontecendo.
Ó, quando eu estou sozinho e tenho um tempo para mim, isso não é uma caridade para conosco? Quando eu sinto a presença de Deus pelo outro ou por ter realizado algo bom. Então, assim, tudo isso acaba fazendo com que a gente se sinta pleno, com que nos dê prazer. Quando a gente vai participar de uma ação solidária, de uma campanha do quilo, uma ação de arrecadação de alimento, quando você vai, sei lá, vai doar sangue, quando você vai fazer algo proposital, né? Direcionado, vou praticar o bem hoje e vou fazer tal coisa. Você não se sente pleno, você não se sente feliz. Por que você está fazendo aquilo? Você está fazendo aquilo por caridade. E a fé entra onde? Entra na questão de que eu tenho fé de que aquilo vai ser bom para a pessoa e para mim também. Então as duas são aliadas. E quando a gente fala em fé, a gente pensa na vida futura, inevitavelmente a gente pensa na vida futura. Porque a gente precisa pensar de que aquilo é um benefício, sem ficar esperando, é claro, né? Mas é um benefício lá na frente. Né? Só de eu não estar plantando o mal já é muito importante. Então isso é muito legal. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar só buscando a nossa felicidade. É importante a gente buscar a nossa felicidade? É importante a gente buscar a nossa felicidade, mas é mais importante ou tão importante quanto a gente bloquear determinados vícios que nós temos para que a gente consiga também auxiliar o próximo. Né? Quando a gente consegue atingir o coração do outro, é que nos dá aquele prazer. Né? A gente se sente pleno, a gente se sente feliz fazendo as coisas boas, mas é tão gratificante, tão satisfatório ver um sorriso no rosto, um obrigado. É muito gostoso, é muito bom. Então a gente tem que entender que tem um texto, uma passagem legal, que a maior receita da fraternidade está contida na fórmula sagrada e imutável anunciada por Jesus, que é o amai-vos uns aos outros, né? Parece tão simples a receita desse bolo, mas é tão complexa também, né? E aí eu vi uma postagem, inclusive eu repostei essa semana, do Padre Fábio de Mello, onde ele falava de uma forma muito legal porque ele não se acha cristão, ele se acha em busca de ser um cristão. Por conta das nossas imperfeições, das nossas imperfeições morais, né? É interessante quando a gente reconhece isso. Mas aí depois eu fiquei também fazendo uma reflexão que os apóstolos, os primeiros cristãos que a gente cita lá na prece de abertura, também eram pessoas cheias de dificuldades, né, de imperfeições morais. E eles eram cristãos. Né? Nós podemos nos dizer cristãos porque nós estamos em busca de. Né? Nós estamos tentando. E aí que tem uma pergunta aqui: o que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? Acho que aí é o que liga. É necessário tão somente que nós sacrifiquemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade em benefício do próximo. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. O quanto eu amo o meu próximo. Quanto eu me dedico. Então, assim, é uma passagem muito, muito gostosa de se ler. E eu trouxe uns textos de suporte. Tem uma história bem bacana aqui, chama assim A Frase. E ela conta a história do Belarmino Dantas, que era um homem de posses, era um homem convicto e era uma pessoa bastante generosa na cidade onde ele vivia. Ele ajudava todas as pessoas que lhe batiam a porta, garantia alimento aos idosos, distribuía roupas, distribuía agasalhos às mulheres, às crianças que estavam, né, mais necessitados. Era providência aos doentes sem recursos, ou seja, uma pessoa do bem. Nós conhecemos pessoas assim. E além disso, amparava alguns estudantes pobres e colaborava constantemente com as instituições assistenciais. Se ligue nessa história. Belarmino era realmente um benfeitor dos desvalidos. Desvalidos. Ele sentia-se feliz ao dar felicidade ao próximo. Então, assim, era uma pessoa plena, sentia-se feliz ao dar felicidade. E ele tinha essa possibilidade.
gastava pequena fortuna com obras assistenciais. E quando questionado sobre o assunto, ele tinha uma frase pronta como resposta. Ele dizia assim, despreocupado: o dinheiro é redondo, ele vai e ele volta. Contudo, apesar da constante dedicação no bem, o Belarmino não era um homem de fé. Por conta de uma desilusão antiga, por uma tragédia que ele vivenciou na juventude, ele perdeu uma noiva, né, nas vésperas do casamento. Teve uma doença grave e aí foi fatal. E desde então ele ficou descrente. E aí ele encontrou um dia um amigo espírita, o Josimar, e ele falou assim: Josimar, você é um homem bom, ainda vai ter fé, vai ter a certeza de que a morte não existe e saber que o amor transcende a vida material, percorre os caminhos da eternidade e está sempre em nosso coração. Olha onde a fé entra aí, né? Então nós temos uma pessoa qual era muito caridosa, mas que não possuía a fé. E aí esse amigo trouxe esse comentário da crença espírita, né, da imortalidade da alma, para que ele talvez tivesse fé nesse ponto de vista, nessa questão. Porque fé na caridade ele tinha, então ele ajudava as pessoas, acreditava que as pessoas poderiam melhorar através da sua caridade. Belarmino apenas sorria frente às palavras do companheiro. Certo dia, teve um problema de saúde e ele foi hospitalizado. Quando a notícia se alastrou, uma multidão se reuniu diante do hospital. Beneficiados, amigos, admiradores, todos eles oravam em voz alta. Queriam notícias do benfeitor e visitá-lo se possível. Ao saber dos acontecimentos, o Belarmino se surpreendeu. Nossa, quantas pessoas! Porque ele não fazia caridade esperando, né? Fazia porque ele tinha prazer. Contudo, Josimar, que o acompanhava, fez longo discurso sobre a caridade. E recordando a expressão costumeira do amigo, qual que era a expressão do amigo? O dinheiro é redondo, vai e volta, né? Ele disse o seguinte: o bem é redondo, vai e volta. Achei sensacional essa história, muito gostosa, muito boa de ouvir. Então, assim, quando a gente fala de ação e reação, né, parece que a gente tem que temer fazer o bem com medo de não sofrer nenhuma represália de um Deus que nos pune, né? Fazer o bem sem ter o medo de eu faço mal hoje, amanhã vai acontecer alguma coisa ruim comigo, né? Não, fazer o bem por prazer, fazer o bem por gosto. O resultado é uma consequência e nós sabemos que não necessariamente ela virá, que esse resultado virá. Porque nós hoje estamos numa situação, amanhã, numa próxima encarnação, nós não sabemos como nós estaremos encarnados, com quem nós estaremos encarnados, né? Esse bem que a gente planta hoje, ele pode ser útil para N motivos, que não necessariamente esta encarnação. Pode ser daqui 2, 3 encarnações que eu reencontre uma dessas pessoas, eu esteja num momento de necessidade e ela me estenda a mão. Que a gente sempre pratique o bem com prazer, com a vontade, sem esperar nada em troca. Por mais difícil que seja, por maior que seja a dificuldade que nós tenhamos, por maior que seja o embate que nós enfrentemos, seja na nossa casa, seja entre os amigos, seja no nosso trabalho, que a gente sempre esteja de uma forma cuidadosa, né? Porque quando a gente não tem esse cuidado, e o que eu digo é o cuidado nas palavras, o cuidado no pensamento, quanto mais a gente consegue se manter equilibrado, quanto mais a gente consegue se manter conectado à espiritualidade, mais a gente vai estar preparado para que nos momentos em que a gente seja confrontado, nós tenhamos as palavras certas para trazer. Nós não sejamos agressivos, nós sejamos agradáveis, respeitosos, mesmo que a gente não receba esse respeito novamente. Porque a gente sabe que esse respeito é caridade. Caridade aliada à fé, principalmente.
Fala, ajudante. O que é isso? Ah, depois eu mostro. Então, assim, tem um outro texto bacana que traz uma referência. Eu só vou trazer a referência. Todo mundo deve conhecer um pesquisador, um professor, alguém que ajuda a descobrir coisas para a vida dos outros, né? Sejam cientistas, sejam médicos, sejam... enfim, alguém que traga um benefício. E nesse mundo da ciência tão mais complicado, né? As pessoas terem a religião, serem religiosas, terem essa fé que a gente fala. Cientistas, as pessoas que fazem essas pesquisas, elas são extremamente dedicadas naquilo que elas fazem, nessas pesquisas. Vamos pensar, por exemplo, os responsáveis pela vacina, né? Quanto tempo, quantas noites, quanta dedicação essas pessoas tiveram, né? Quantas noites elas vararam sem dormir, quantas vezes elas testaram os procedimentos, os protocolos, até acertar naquele que traria um medicamento, quantos experimentos não foram feitos, quantas anotações não foram feitas, inúmeras, não é verdade? Então assim, o que essas pessoas têm? Elas têm fé. E elas não têm caridade também, porque elas estão fazendo algo que não é só para elas, é para uma comunidade, para o mundo inteiro. Então assim, é um exemplo que serve de referência pra gente, porque o importante é a gente fazer aquilo que a gente acredita, que a gente aplique doses de fé, né, que a gente coloque essas doses de fé no bem que a gente faça, porque é ela que vai fazer a transformação, é ela que vai fazer com que o resultado seja transformador, ou como um verdadeiro ato de amor, né? Não deixa de ser. E aí eu estava pensando antes do evangelho começar, de frases de efeito, né, ligados à paz e tudo mais, lembrando também as postagens que o pessoal acabou colocando, falando de família, os momentos que trazem paz para elas, me lembrou a frase do poeta, né? Música do Charlie Brown Jr. diz que o homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Então, quando nós estamos plenos, nós estamos no momento Peraí, gata. Nós estamos no momento de felicidade. A gente fica buscando tanto a felicidade, a gente fica almejando tanto essa felicidade, mas a gente às vezes almeja essa felicidade de forma externa, né? Fora da gente. E ela só está aqui dentro, só está aqui nos nossos corações. E a hora que a gente encontra esses momentos de paz, naturalmente nós vamos encontrar esses momentos de felicidade. Então, assim, que nós possamos, através da fé e da caridade, buscar essa paz que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá esperança e que nos auxilia na promoção da nossa evolução espiritual, claro, que a gente consiga fazer a prática através da abnegação, né, do sacrifício, de tudo que a gente gosta, mas que às vezes não nos alimenta, não nos traz essa paz, essa serenidade. Então que a gente possa se inspirar nessas ações, colocar elas cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente consiga se alimentar de coisas boas. A gente pode pensar assim, mas eu tô doente, tem uma doença que, sei lá, uma doença que não tem cura. Como é que eu vou viver com fé e caridade? Sendo que eu não tenho mais esperança.
aí é que é onde a gente tem que se apegar à fé, mas também buscar quais os elementos que me dão prazer para fazer. Né? Que a gente, pelo menos, tente otimizar esse tempo que nós temos para que a gente consiga ter prazer nas coisas que nos satisfaçam e que elas possam ser úteis às pessoas também. Já que o nosso tempo, às vezes, é contado e a gente realmente nem sabe. Eu estou falando de pessoas com doenças pré-definidas já, né, já constatadas pela medicina que não tem chance, mas quem sabe do nosso futuro? Então, às vezes a gente fica esperando determinadas coisas. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando eu me formar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos meus sonhos. Não, infelizmente a vida não é assim. A gente vai estar sempre buscando. É importante sempre a gente buscar, mas a vida não é esse mar de rosas. E os espíritos, na semana passada, deixaram um exemplo, né, bastante categórico assim pra gente. Então que a gente coloque os pés no chão, que a gente consiga aproveitar sim, que a gente consiga sim ter esses momentos de prazer, mas que eles sejam proveitosos na medida em que sejam úteis. E às vezes a gente fala, parece até que a gente não tem muito coração, né? Ah, mas é muito frio isso. A gente já tem um pouco de esclarecimento. Né? Nós não chegamos aqui à toa, não chegamos aqui nesse papo que nós estamos tendo, não chegou o Evangelho na nossa mão hoje. É uma consequência de encarnações, de decisões, de acertos, de erros que nós tivemos ao longo das nossas encarnações, e as decisões que nós tivemos ao longo dessas vidas nos trouxeram até esse momento. Talvez nós já tenhamos aproveitado tudo que a gente tinha que aproveitar da vida e agora seja a hora de trabalhar na nossa mudança, de trabalhar na nossa transformação, de trabalhar para o próximo e não mais viver uma vida egoísta que nós talvez tínhamos nas últimas encarnações, ao longo das nossas encarnações, né? Porque de fato sempre foi em busca da nossa sobrevivência, do nosso de ter, do possuir e pouco do vivenciar, do experimentar, do sentir feliz com a felicidade do outro. E é sobre isso o Evangelho de hoje. Quiserem buscar a aguinha, é agora. Quiserem escrever aí algum comentário relacionado ao tema. Vocês compreenderam? Ficou bem claro? Subam aí os coraçõezinhos para a gente saber que norteou certo. Quem quiser também nesse momento já pode começar a colocar os nomes para as vibrações que nós vamos fazer agora. E já vamos preparar o nosso encerramento, certo? Pega a aguinha também. Peraí. Vai lá. Obrigado, Samira. A Alice, que é minha ajudante de vez em quando aqui, faz parte do nosso evangelho, né, gatinha? Canta as musiquinhas da introdução. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos para o nosso encerramento. Fazer a nossa prece de encerramento, as nossas vibrações. Cuidado aí, senão vai voar o celular pelo chão. Então, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus. Agradecidos pelos ensinamentos desta noite. E que nesse momento nós possamos a melhor energia, possamos canalizar essa energia, sentir ela saindo do nosso corpo, do topo da nossa cabeça, na palma das nossas mãos. Elas vão se encontrando, a espiritualidade vai reunindo e vai direcionando para onde for necessário. E ela encaminha todas essas vibrações, direcionando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam.
por aqueles que se encontram com desastres naturais, passam por fome, misérias, mas nesse momento principalmente por aqueles que se encontram em guerras. Vibremos pelo Brasil, pela nossa pátria bendita. Vibremos pelos dirigentes desta nação, por Brasília. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelas pessoas que vivem nas ruas, que não têm o que comer, não têm onde dormir, ao relento. Vibremos aos idosos nos asilos, aos encarcerados nas prisões, a todos que se encontram doentes em suas casas e nos hospitais. Vibremos a todos que estão doentes da Covid, aqueles que se recuperaram, aqueles que desencarnaram, seus familiares. Que eles possam receber todo o amparo da espiritualidade nesse momento. Vibremos também aos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, no combate da Covid e todas as doenças. Vibremos neste momento a todos que estão com seus nomes neste Evangelho. Vibremos por Angélica Costa, Artemis e família, por todos aqueles que estão vivenciando esse estado de guerra, por José Henrique Aguiar Lucas, José Henrique Aguiar, Lucas Amaral, Aguiar, Valdirene Amaral, por Edson, Antônia, Dirce, Clara, pelo Rafael, por Alfredo Magalhães, Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo de Almeida, Cláudia Aparecida Truppel, Everton Luiz Aguiar, Mariane Cristina Aguiar, pela família Bonacim, pela família Ferreira Rosa, pela família Palmeiro, pela empresa Suprir, por Rafaela Degani, por Dilma, Kércia Dias, por Lucas, Valmira, Edson, Ricardo, Érica, por uma gatinha do Rafael, se chama Sibia, está doente, por Celonir Lourdes, Stephen, Arnold Truppel, Nelly Torres da Silva, pela cidade de Petrópolis, que continua devastada aí pelos ocorridos das últimas semanas, por Derek de Lira Rodrigues. E que nesse momento, além de todo esse amor que nós estamos colocando pelo próximo, possamos vibrar por nós que ocorra a sua água de fluidificação, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam colocar nelas os remédios necessários para o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar espiritual. Possamos vibrar também pelos companheiros que não estiveram presentes na noite de hoje e por aqueles que vão acompanhar esse Evangelho em algum outro momento. E nesse momento colocamos todo o nosso amor, agradecidos ao Pai por este encontro, pedindo a Ele que nos fortaleça ao longo dessa semana, que nos mantenha protegido de todo e qualquer mal e que nós possamos manter essa proteção através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações.
E encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Obrigado pela companhia, gente. Mais um evangelho encerrado. Semana que vem, qual é o tema? Semana que vem vamos falar da... Esse tema é polêmico, hein? Da caridade para com os criminosos, nós vamos falar. Bandido bom é bandido morto mesmo? Vamos tentar entender como que a gente pode ser caridosos, como que podemos ser caridosos com aqueles que nos fazem mal. Certo? Valeu. Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês, uma maravilhosa semana. Nos encontramos neste mesmo horário na próxima semana. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.